Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta mais uma semana e eu acho que vai dar pra reparar que dessa vez o meu brilho voltou, porque Silverstone entregou, como sempre, uma corridaça, a minha corrida favorita desse ano, com muitos momentos bons pra gente comentar, muitas competições bonitas e uma ótima performance de Lewis Hamilton, que obviamente é uma coisa que me deixa satisfeita como fã do homem. Mas enfim, sem mais delongas, já vou entrar nos assuntos do vídeo, porque temos muitas coisas pra falar. E mais uma vez, como eu estou fazendo nas últimas semanas, eu vou separar os comentários por equipes pra poder facilitar na minutagem. Então se vocês quiserem pular pra alguma equipe em específico, é só olhar aqui embaixo, clicar e ir direto pra ela. Bom, eu acho que nada mais justo do que começar por ela, a equipe que ganhou a corrida apesar de si mesma, Scuderia Ferrari, com Carlos Sainz, que depois de 150 grandes prêmios levou a sua primeira vitória. E aqui eu quero fazer mais ou menos uma meia-culpa, porque eu devo confessar que eu não achava que Carlos Sainz ia conseguir levar essa vitória. Por alguns fatores que fazem sentido, assim, no contexto geral, mas ainda bem, o automobilismo consegue ser imprevisível de vez em quando, consegue entregar bons momentos pra gente e boas histórias. Mas assim, querendo ou não, o Sainz tem problemas com largada, né? Largada não é muito forte dele ali, não é um negócio que ele domina mais. Ele demonstrou isso hoje de novo, porque afinal as largadas dele não foram muito boas ali. Ele teve várias chances de largar, porque afinal tivemos vários acidentes ao longo da corrida. E a gente vai comentar isso aqui, obviamente, ao longo do vídeo. Mas logo a primeira largada dele, a que teria ficado caso não tivesse acontecido um grande acidente logo ali nas primeiras curvas, foi muito ruim. Ele deu zero dificuldades pro Verstappen passar. No final das contas, com o acidente, acabou voltando para a posição original, né? Então ele relargou novamente da primeira posição, mas querendo ou não, na primeira largada, na ali que ficaria para a história, caso não tivesse acontecido o que aconteceu, ele deu zero problemas pro Verstappen e essa era a minha previsão, assim, desde o princípio, desde que ele conseguiu a pole position no sábado, porque querendo ou não, mesmo quando ele larga um pouco mais de trás ali, de P3, P4, o Sainz acaba não sendo muito competitivo nesse momento ali de tempo de reação, de como ele traciona o carro, ele acaba não conseguindo fazer o melhor dos trabalhos. Mas, querendo ou não, finalmente aconteceu um milagre. E ele teve um negócio que, assim, eu nem sabia que podia ser combinado na mesma frase, que é sorte. Carlos Sainz teve sorte. Claro que eu sempre tomo muito cuidado na hora de falar em sorte num dia com tantos acidentes, com tantos pilotos em condições adversas e com tantos carros quebrando, mas querendo ou não, foram essas condições que deixaram Carlos Sainz chegar onde ele chegou, né? Principalmente o problema no carro do Verstappen, porque logo ali no início, ainda na primeira parte da corrida, o Verstappen teve um problema no carro dele que inicialmente parecia que era só um pneu furado, então ele foi para os boxes trocar o jogo de pneus, mas depois a RBR acabou atestando alguns problemas na estrutura mesmo ali, algumas partezinhas quebradas que não deixaram o Verstappen avançar. Ele ficou preso ali no meio de grid, em sétimo, oitavo, disputando com o Ocon, com o Mick Schumacher. Então assim, foi um dia muito difícil pro Verstappen e isso também facilitou a vida do Sainz, que aí só tinha que competir com o Leclerc e com o Hamilton. E ali, né, com o Pérez, mas não teve exatamente uma competição entre os dois, né? O Pérez simplesmente estava ali, eles não chegaram a realmente competir e o Pérez deram um problema pro Sainz. O real problema dele, a questão dele do dia, foram Leclerc e Hamilton. Inclusive aqui, já entrando nesse tópico, também queria tecer uma crítica à postura da Ferrari diante da competição entre Leclerc e Sainz, porque eu acho que essa corrida foi uma aula do porquê a RBR vai levar o campeonato de construtores e de pilotos. Assim, para nós como espectadores, como público, é muito legal ver uma competição acirrada. É muito legal ver uma equipe que não dá ordens pro outro deixar o primeiro piloto passar, né, para o segundo piloto deixar o piloto principal passar. Mas quando a gente fala de competição, quando a gente fala de estratégia, é no mínimo burro a Ferrari ver o Leclerc nas condições em que ele estava, com o Verstappen nas condições em que ele estava lá atrás
e não dar uma ordem de equipe para o Sainz favorecer o Leclerc. O Sainz deu mais trabalho para o Leclerc do que ele deu para o Verstappen em todas as corridas esse ano. Então era muito importante que a Ferrari fizesse nesse momento aquilo que eu comentei que a RBR faz com o Max no vídeo passado, que era blindar o Leclerc, mostrar que ele é a prioridade da equipe, porque ele fez por onde e porque essa é a ideia que a Ferrari sempre vendeu. O tamanho do contrato do Leclerc, em dinheiro e em tempo, sempre demonstrou que ele era a prioridade da equipe, que ele era a cara do projeto esportivo da Ferrari. E hoje eu queria aqui falar 1001 palavrões sobre o que fizeram com o Leclerc, porque assim, é inacreditável. Inclusive eu fiquei muito possessa do Mattia Binotto depois da corrida. Ter tentado justificar como justificativa absurda tudo que fizeram com o Leclerc, que eu vou entrar agora e vou comentar depois de entrar um pouquinho mais na vitória do Sainz. Mas enfim, ele deu uma justificativa muito ruim e muito fraca. E 2, ele ter chegado pra falar com o Leclerc botando o dedo na cara dele, assim. Eu realmente não consigo conceber o que rolou, o que ele falou pro piloto dele, porque eu acho que na verdade deveria ser mais uma semana de pedido de desculpas para Charles Leclerc vindos da Ferrari. Mas enfim, o Sainz foi ajudado ali no contexto, principalmente pelo último incidente que aconteceu, que foi a quebra no carro do Ocon. O carro do Ocon teve uma falha e ele não conseguiu levar até os boxes. Por isso mesmo tiveram que entrar ali para tirar o carro dele, e nesse meio tempo o safety car entrou. Quando o safety car entrou, o Sainz e o Hamilton foram para os boxes e colocaram um novo jogo de pneus macios, que, né, aqui contextualizando para quem não sabe muito bem, os pneus macios eles desgastam mais rápido, mas ao mesmo tempo eles são os que mais dão velocidade ali. Inclusive por isso eles são muito usados em classificatórios. E em Silverstone os pneus estavam resistindo bastante ali, apesar da temperatura um tanto quanto alta do asfalto, eles estavam resistindo bastante e não faltavam muitas voltas para o fim. Se eu não me engano, na hora que o safety car saiu, faltavam 9 voltas para acabar a corrida. Então, assim, não eram muitas voltas, não eram voltas o suficiente para não compensar colocar os macios, para eles desgastarem a ponto de perder performance ou ter algum risco de furar, como já aconteceu em outros anos, né? Como aconteceu em 2020, inclusive com o próprio Sainz e com o próprio Hamilton, não tinha esse risco. Foi uma estratégia que funcionava, que era óbvio que funcionaria. E, enquanto isso, a Ferrari decidiu não levar o Leclerc para os boxes. Só uma observação aqui, só um off, porque logo entraremos nesse ponto. Mas enfim, o Sainz colocou os macios. Nessa hora ficou muito óbvio que a situação estava muito favorável para o Sainz conseguir levar essa corrida, porque afinal ele estava em P2, só atrás do Leclerc com pneus mais velhos e duros. Atrás dele estava o Hamilton, que estava vindo ali com muita força, ele teve uma corrida muito forte. Mas ao mesmo tempo, o W13 é o W13, tá melhorando, mas não chega no patamar de uma Ferrari com pneus bons e na gama certa, né? Macia, mais rápida e com poucas voltas pro fim. E aí também tinha o Pérez ali no balaio, em quarto lugar. Inclusive, nessa confusão, o Pérez foi de longe o piloto que se deu melhor, assim, porque ele precisava trocar os pneus dele estavam muito velhos. E aí, de repente, veio o safety car. E aquele P4 que ia ser super difícil de manter, virou a coisa mais fácil do mundo, com um pódio também sendo um sonho extremamente possível e que se tornou real, né? Mas enfim, o Sainz se viu numa posição muito favorável ali em relação aos competidores dele e não deu outra. Depois da relargada, o Leclerc não conseguiu manter posição e aí acabou sendo engolido também pelo Hamilton e pelo Pérez, com pneus novos e com pneus macios, e acabou ficando em P4, enquanto o Sainz levou a vitória com uma certa facilidade ali, sem ser ameaçado e tirando bastante tempo ali por volta, né, fazendo voltas bastante rápidas. No final das contas, ele não conseguiu levar o ponto extra de volta mais rápida, porque quem levou foi o Hamilton, mas assim, ele abriu uma distância bastante considerável e confortável. Foi uma relargada que, pela primeira vez ali, né, depois de todas essas críticas que eu teci ao Sainz agora há pouco, foi uma relargada digna de um piloto Ferrari, finalmente ele mostrando ali uma certa qualidade na hora de sair, que é um grande problema dele, e eu espero realmente que a gente veja aí próximas corridas confiantes e que isso tenha dado um boost ali na confiança do Sainz. Ano passado, e inclusive eu acho que eu comentei isso aqui na época, eu achava que ele e Leclerc estavam em patamares muito mais parecidos do que eu achei que estariam,
né, na Ferrari, que eu realmente achei que o Sainz estaria bastante abaixo do Leclerc e no final das contas ele não ficou, ele conseguiu entregar bastante. Mas querendo ou não, esse ano o nível de exigência em cima dos pilotos da Ferrari é muito diferente do que foi em 2021, né? É um carro que tá brigando por título, é um carro que tá lá em cima com a RBR. Então assim, eu esperava que o Sainz fosse acompanhar a evolução da equipe dele, assim como o Leclerc acompanhou, né? Não dá pra dizer que o Leclerc não está entregando o trabalho dele como piloto, principalmente depois do que ele fez hoje com um carro que teve inúmeros problemas e com uma estratégia fraca da equipe em relação a ele. E a mesma coisa nas últimas semanas também, né, nas últimas corridas, assim. Não dá pra dizer que o Leclerc não está no nível de uma equipe que quer ser campeã, porque ele está, apesar de a Ferrari ter construído um projeto muito competitivo na casca, mas ter problemas com a execução dele. Já no caso do Sainz, eu não senti que isso aconteceu, assim. Ele tava o mesmo piloto de 2021 com um carro muito melhor e tava ficando muito claro ali a diferença dele pro Leclerc na pista em situações de tensão. Eu achava e continuo achando, mesmo com essa vitória, que o Sainz precisa aprender a lidar melhor com essas novas expectativas que estão em cima dele. Agora, quando a gente fala de Leclerc, aí eu já acho que é o caminho inverso, né? Eu acho que a Ferrari tem que olhar para o que o Leclerc fez na pista e finalmente enxergar o piloto que eles têm em mãos. Porque assim, o Leclerc teve um problema logo no comecinho da corrida, naquela confusão ali com o Pérez e tudo mais, em que ele quebrou um pedacinho da aleta da asa, então ele ficou a corrida inteira com um pedacinho da asa quebrada e no final da corrida, como eu comentei, a Ferrari decidiu não levar ele para os boxes para colocar um jogo de pneus macios, enquanto levou o Sainz e o Hamilton e o Pérez também foram juntos ali, todo mundo na mesma onda, né? Sendo que, em teoria, o Leclerc deveria ser a prioridade, afinal naquele momento ele era o líder da corrida e ele é o cara que tá na frente no campeonato, né? E que querendo não tá entregando mais que o Sainz. Mas não, eles pararam o Sainz e não pararam o Leclerc. E aí a desculpa do Binotto, eu vou colocar aqui na tela o que ele falou. Mas assim, gente, ele explicou e não explicou nada. E é por isso que eu digo que eu não entendo como o Binotto se sentiu no direito de depois da corrida ir lá e meter o dedo na cara do Leclerc em tom de sermão, assim. Porque se eu fosse o Leclerc, eu chegava no motorhome da Ferrari quebrando tudo. Sinceramente, não entregava mais, pilotava que nem um preguiçoso, não fazia mais nada pra essa equipe, porque eles não fazem nada por ele. Toda semana é a Ferrari estragando a corrida do Leclerc de um jeito diferente, sabe? E não que isso não aconteça com o Sainz, mas é uma coisa que eu até já comentei aqui em outras situações também, porque toda semana realmente é a mesma coisa, toda corrida realmente é a mesma coisa, que de vez em quando parece que é uma coisa positiva pro Sainz ele não ser a prioridade da Ferrari, porque a Ferrari pensa menos nele, porque toda vez que a Ferrari tem uma ideia brilhante, que a Ferrari pensa demais na corrida do piloto, que a Ferrari quer correr pelo piloto, dá no que deu com o Leclerc nessa corrida. E assim, eu não sou fã de Mattia Binotto, pra dizer o mínimo, e cravo aqui, posso morder a língua, tudo bem, mas cravo aqui que a Ferrari não vai ser campeã, nem de construtores, nem de pilotos, enquanto esse cara for o chefe da equipe. Pra quem não sabe, o Mattia Binotto já foi ali o diretor, né, o chefão da parte de motores da Ferrari, e ele era muito bom nisso quando ele tava nessa parte, ele era super competente, mas existe uma diferença muito grande entre você entender muito de carro, você entender muito de mecânica, você entender muito da parte técnica e você ser o chefe de uma equipe, como Toto Wolff é, como Christian Horner é. Querendo ou não, tem gestão de crise, tem gestão de pessoas, tem tomada de decisões, e em tudo isso ele é... Eu não vou nem inserir aqui os adjetivos que eu queria inserir, senão esse vídeo não vai poder ser monetizado. Mas o que fica aqui, a ideia que fica aqui é: eu realmente acho ele um dos piores chefes de equipe que tem ali no paddock, principalmente quando a gente fala desses momentos de tensão, desses problemas internos. Tomada de decisão não é o forte da Ferrari já há alguns anos, é uma equipe que tem problemas nesse setor, né? Mas, gente, assim, é isso, não é novo pra quem é tifose,
não é novo pra quem acompanha a Ferrari, né? Eu sou tifosa honorária, só esse ano que eu tô torcendo mais pra equipe, mas pra quem acompanha a Ferrari de maneira geral, não é uma novidade que eles têm problemas, sim, internos, né, de gestão da equipe, mas ainda assim, mesmo sabendo, não deixa de me revoltar, ainda mais porque agora, com a Mercedes aparentemente acordando ali, né, a gente ainda vai ver a médio prazo se é verdade ou se é mais um blefe, se foi só um gigante acordou pra depois dormir de novo, mas aparentemente com a Mercedes tendo uma evolução, eu vou aqui fazer uma previsão tanto quanto ousada, mas que não é impossível não, de que a Mercedes chegue na Ferrari e a Ferrari não chegue na RBR, tá? Não acho impossível que isso aconteça não, principalmente por isso de que não adianta você ter um carro que é velocidade pura, sabe, que tem a capacidade de correr mais do que todo mundo, se em todo o resto você erra, né? Foi uma semana boa pra Ferrari, em que a Ferrari teve a sorte de o Verstappen ter um final de semana ruim, né? Ter um domingo principalmente muito complicado, mas assim, nem toda semana é semana de santo, não. Então, vamos ver aí o que vai rolar. Mas ainda destacando aqui de Charles Leclerc, eu queria falar sobre a competição dele com o Pérez e com o Hamilton, que com certeza, pra mim, foi o melhor momento da temporada até agora, assim. Espero que tenhamos outros momentos muito bons, mas eu acho que vai ser difícil de competir, porque foi uma disputa por posição sensacional, explorando o Silverstone de uma forma maravilhosa, incrível, em alta velocidade, com o Leclerc retomando posição na curva Copse, que existe uma grande polêmica de dá ou não dá para dois carros disputarem nessa curva, né? É uma curva com bastante mística ali, bastante história para contar, muitas manchetes feitas em cima dela. Quem sabe, sabe. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas enfim, foi uma disputa muito bonita e assim, mais uma vez, em que o Leclerc mostrou que a Ferrari deveria confiar mais nele e deveria entregar mais poder nas mãos dele, porque o que ele fez ali, a competição que ele conseguiu fazer, tanto com o Pérez quanto com o Hamilton, com um carro com a asa quebrada e com um pneu duro, com muitas voltas, maravilhoso, sabe? Eu vou colocar o link pro vídeo aqui embaixo, porque cada vez mais o YouTube tá pegando, caso eu tente colocar trechos de corrida aqui no vídeo, porque afinal tem direitos autorais, mas eu vou colocar aqui embaixo um link externo pra quem quiser assistir, caso alguém tenha perdido. E assim, eu fico muito triste pelo Leclerc, porque eu acho sim que ele merecia o pódio, mas por mais que alguns pilotos tentem diminuir pilotagens e pilotos por ter um carro bom, uma coisa não pode ser separada da outra, né? O piloto e o carro, eles são ali uma coisa só na pista, eles precisam um do outro. Então um piloto ter um bom carro, uma boa estratégia, uma boa equipe é uma coisa necessária, não é um demérito, não faz dele menos piloto, não faz dele menos habilidoso. É necessário para você ganhar uma corrida ter um bom carro, ter um carro confiável, eu ter uma equipe que acerte a sua estratégia, ter uma equipe que acerte o seu carro para aquele final de semana, uma equipe que confie em você. Porque, por exemplo, quando as pessoas falam bem da Mercedes, falam da competência da Mercedes como se ela fosse ruim pro Hamilton, eu realmente fico muito confusa, assim, porque querendo ou não, o Hamilton é uma peça no projeto da Mercedes. E ele foi escolhido pela Mercedes para liderar um projeto caro, vencedor, muito bem pensado, com bons profissionais, por um motivo. No caso do Leclerc na Ferrari, a mesma coisa, né? Existe um motivo pelo qual o Leclerc tá lá. Existe um motivo pelo qual o Leclerc merece esse carro que ele tem esse ano. E isso ele demonstrou hoje na pista. O tipo de coisa que ele fez hoje, assim como o tipo de coisa que o Hamilton fez hoje, demonstra o porquê eles são caras que merecem estar onde eles estão. E no caso do Leclerc, exatamente por ele mostrar a capacidade dele e a habilidade dele, que eu acho inadmissível o tipo de coisa que aconteceu hoje na pista com ele. E por isso também que eu gosto de destacar como é necessário que um piloto campeão, com habilidade de campeão, com jeito de campeão, tenha um conjunto que vá além do carro, que deixe, que permita ele vencer. Eu acho que é isso quando a gente fala de Ferrari. Agora partindo para RBR, porque afinal o Pérez foi P2. Foi um dia um tanto quanto semelhante a Mônaco, no sentido de que foi muito bom para os segundos pilotos e muito ruim para os primeiros pilotos, né? Mas dessa vez o Checo ficou atrás do Sainz e pegou o P2. Mais um P2 com um gostinho de vitória, eu diria ali, né? Porque afinal o Pérez teve um problema também logo na
largada, pós-bandeira vermelha, um dano mais sério ali que o do Leclerc, que obrigou ele a parar e realmente trocar, porque não tinha como ele continuar na pista com o dano que ele teve, e ele voltou bem lá atrás. Agora eu não consegui lembrar exatamente a posição em que ele tava, porque eu já tava eletrizada nessa hora, assim, já tava em outro planeta, mas ele voltou já bem pro final do grid, e ali as condições foram favorecendo, né, ele numa RBR, as condições foram favorecendo, e de repente, quando eu olhei, ele tava lá em P4. Assim, se vocês me perguntarem exatamente como ele foi parar em P4, eu não vou saber responder exatamente como aconteceu. Mas uma coisa é certa, nessa hora que ele parou pra trocar a parte que tava quebrada, ele já trocou o jogo de pneus. E aí o pessoal que tava na frente dele foi parando e o Pérez foi ficando na frente, porque afinal ele tava com o jogo de pneus já trocado. Ele ainda teria que parar mais uma vez, por isso que eu falei que ele foi o mais beneficiado pelo safety car, mas é aí que vem o negócio da sorte, o negócio de ser o ano de Sérgio Pérez, porque o Pérez é muito bom de administrar pneus, eu já comentei isso aqui também outras vezes, né? É um ponto muito forte dele. E 2, porque a pista estava colaborando para que os pneus não desgastassem tanto, mas aí aconteceu o que aconteceu, o carro do Ocon quebrou, entrou um safety car e ele conseguiu parar para trocar o jogo de pneus sob safety car e não perdeu o P4 dele, não perdeu a posição. Foi o melhor dos cenários, o melhor dos mundos pro homem. Não que eu acho que ele não teve um dia bom, porque afinal ele terminou em segundo lugar, né, galera? Não vou chegar aqui e falar, não, ele não pilotou bem, porque assim, ele chegou onde ele chegou por algum motivo, né? Então, obviamente, ele pilotou bem, mas ao mesmo tempo, Sainz, Leclerc e Hamilton estavam o final de semana inteiro e a corrida inteira lá em cima, né? Sempre disputando entre si por esse pódio. E aí, de repente, chegou o Sérgio Pérez com todos os poréns ali. Ainda assim, ele conseguiu ir lá e pegar a vaguinha que deveria ali ser do Leclerc. Enquanto o Verstappen teve um domingo bastante complicado, né? Veio meio do nada esse problema no carro dele. A RBR ainda não comentou se ele passou em cima de algum pedaço de outro carro que ficou na pista, ou se foi um problema orgânico ali, né, dentro do próprio carro sozinho, sem interferências de outros pedaços de outros carros, mas o fato é que ele ficou preso ali sem conseguir superar a galera que tava com ele no meio de grid. Foi um negócio meio sofrido de assistir, mas ao mesmo tempo saiu muito barato, assim. Essa falha do Verstappen saiu muito barata, porque conseguiu ainda pontuar, o que foi maravilhoso, considerando que o Leclerc conseguiu só um P4. Então, assim, o maior competidor dele continua sendo o Sérgio Pérez, que é companheiro de equipe dele, e a RBR blinda o Verstappen. Logo, parabéns Max Verstappen, bicampeão mundial de Fórmula 1. Eu realmente acho que a RBR sai inabalada desse final de semana e forte como sempre esteve, porque até num dia ruim a Ferrari vai lá e ajuda para que não seja tão ruim assim para eles. Tanto que o Max não pareceu tão frustrado assim no pós-corrida, né? Inclusive apareceram algumas imagens dele conversando com o Leclerc com uma cara de menino, não acredito que fizeram isso com você, porque obviamente ele sabe que dos males o menor, o que aconteceu com ele esse final de semana. Teria sido muito pior ali pra gestão de danos caso o Leclerc tivesse ganhado, mas obviamente a Ferrari não ia deixar isso acontecer, né? A Ferrari sempre arranja um jeito, sempre arranja uma saída de deixar os fãs dela infelizes, mesmo quando um piloto Ferrari ganha a corrida. É um negócio, assim, sensacional. Inclusive, só uma observação aqui, um off, fora de hora, né? Mas só um off de que eu acho muito triste em que todo post elogiando o Carlos, a galera vai lá lembrar do Leclerc. Assim, gente, eu entendo que é frustrante, eu também fiquei frustrada, mas assim, o coitado do Sainz não tem um momento no holofote em que a galera não vá lá falar, não quero saber de Carlos Sainz, quero saber de Charles Leclerc. E eu acho isso um tanto quanto triste, mas os fãs da escuderia não ajudam ali no clima, né? Mas é compreensível, porque a pataquada é gigantesca mesmo. Mas agora vamos para ela, Mercedes com Lewis Hamilton P3 em seu segundo pódio seguido. Foi um dia em que, assim, eu sou suspeita, né? Não sou uma pessoa imparcial, assim, pra poder falar sobre a capacidade de Lewis Hamilton, porque, obviamente, ele é o meu ídolo. Mas, assim, foi um dia que deu gosto de assistir a pilotagem que ele fez, né? A primeira largada dele, que acabou não servindo de nada, porque depois, na relargada, eles voltaram para as posições originais. Mas a primeira largada dele foi um negócio, gente, lindo, né? Ele largou de P5 e ele pulou pra P3 assim,
um negócio mágico. Eu confesso que nessa hora eu já meio que dei uma empolgada, tanto que eu nem vi o acidente atrás. Eu fiquei tão concentrada ali na frente que na hora que deu bandeira vermelha eu fiquei super confusa, porque eu não vi o que tinha acontecido e demorei pra ver, né? Eu não entendi direito quem tinha capotado, quantos carros tinham saído, e na hora que eu vi o tamanho do acidente foi um negócio realmente impressionante. Daqui a pouco vamos comentar sobre o acidente, obviamente, não tem como passar por esse vídeo sem falar dele, e sem falar também do acidente da Fórmula 2, que teve mais cedo. Mas o fato é que essa primeira largada do Lewis foi muito boa. A relargada pós bandeira vermelha dele já não foi lá grandes coisas. Ele acabou inclusive perdendo uma posição pro Lando Norris, né? Que ele recuperou rápido, mas perdeu ali um tempo, perdeu ali uma performance nessa disputinha que ele teve que ter depois com o Lando, que foi um tanto quanto desnecessária, porque afinal o Lando não tinha ritmo, não tinha carro, não tinha nada pra conseguir se manter ali junto com o Lewis na parte da frente. Mas depois, apesar da Mercedes ter feito uma parada pífia para Lewis Hamilton, né, em que ele estava muito bem ali competindo na frente, ele acabou descendo tudo que ele tinha conquistado, ainda assim ele conseguiu recuperar, metendo um monte de volta mais rápida na corrida. Gente, eu juro, eu saquei o celular assim e fiquei tirando foto, porque pra mim foi inacreditável que aquilo estava acontecendo. Eu achava que eu não ia assistir isso esse ano, que a gente não ia mais ver o Lewis liderando uma volta, sabe? Eu achava que isso não ia acontecer, muito menos metendo setor roxo atrás de setor roxo, volta mais rápida atrás de volta mais rápida. Obviamente, né, por mais que eu tenha carinho por muitos pilotos e por muitas equipes, e eu realmente tenho, o meu coração é de Lewisette, então eu fiquei muito feliz de finalmente sentir essa evolução da Mercedes. Mais uma vez, eu sou uma fã, mas eu não sou uma fã assim, cega, sabe? Uma fã otimista. Não, muito pelo contrário. Eu sou a famigerada fã ressabiada. Até quando tá bom, eu acho que pode ficar ruim. Então, durante a corrida, em todo o tempo, eu tava assim, como a Mercedes vai estragar isso aí? Como a Mercedes vai quebrar esse carro? O que vai acontecer? Depois, na última relargada do safety car do Ocon, quando o Lewis perdeu a posição e ficou em P4, eu pensei, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte, porque não tem como ele competir com o Leclerc e com o Pérez, por mais que o Leclerc esteja numa posição desfavorável. Eu realmente achei que não ia dar, porque eu sou pessimista, mas no final das contas deu tudo certo, né? Pra quem, assim como eu, queria ver um bom dia de Lewis Hamilton em casa, e ele conseguiu esse P3 mais do que merecido, porque a performance dele realmente foi muito boa. Assim, gente, pra dar uma noção, desde Miami que o Leclerc não sobe no pódio. Enquanto isso, o Lewis foi pros últimos dois, com W13. Por isso que eu digo que esse casamento entre piloto e carro é muito complexo, porque não basta ser rápido, não é tudo sobre a velocidade, né? O W13, ele é mais devagar do que RBR e Ferrari? Sim, mas ele é confiável, ele chega no final, ele tá melhorando, ele tem uma evolução, sabe? Então, assim, por mais que ele seja inferior tecnicamente a RBR e Ferrari, ele chega lá. Tá? Devagar, mas chega. E a Mercedes está proporcionando um casamento de estratégia, carro médio pra bom ali, depende do final de semana, e piloto que tá dando certo com uma grande frequência, né? Porque quase toda semana tem ali a Mercedes beliscando um pódio ou com o Russell ou com o Lewis. Inclusive foi um final de semana bastante complicado para George Russell, que deu um DNF ali, entre muitas aspas. Agora, finalmente, falando do tal acidente na primeira largada, né? Ele foi um dos envolvidos no balaio de carros que estavam ali na colisão na primeira curva, na primeira largada em Silverstone. O Gasly tocou nele, né? O Gasly tocou no Russell. O Russell, assim, perdeu o controle do carro, foi pra cima do Joe. E o Joe, gente, absurdo assim que aconteceu com o carro do Joe, capotou, girou muitas vezes, subiu na barreira de pneus e foi parar na grade, assim, né, a grade do público mesmo, né, no nenhum dos setores ali de Silverstone. O susto foi tão grande que a galera que tava mais perto, assim, né, que tava na parte de baixo ali das arquibancadas, saiu correndo, achando que o carro ia voar por cima. Um negócio absurdo. Eu vou colocar só fotos aqui. Talvez eu pudesse colocar vídeos sem ser derrubada, porque afinal postaram nas redes sociais. Mas eu não gosto muito de ficar repostando esse tipo de coisa. Por quê? Pelo mesmo motivo pelo qual a direção de TV não mostra as imagens antes de todo mundo ser resgatado.
não serve pra muita coisa, além de chocar. É o tipo de coisa que você assiste e te impressiona e te deixa absolutamente em choque com como aquilo é possível e com como é possível alguém viver aquilo e sair bem, e sair andando, mas não serve pra funções jornalísticas, sabe? Serve pra talvez a FIA assistir e ver, né, e observar se tem algo que pode ser melhorado. Isso sim, né? Pra eles pode ser útil. Pra analisar o acidente, pra poder melhorar a segurança, pra eles é útil. Mas pra gente é apenas pra chocar, né? Então, como as imagens são muito fortes, eu vou colocar mais uma vez o link externo aqui embaixo pra quem quiser assistir, pra quem tiver o interesse de ir atrás disso e ainda não tiver assistido, né? Que eu acho que todo mundo que tá aqui deve ter assistido. Afinal, rodou as redes sociais todas, em todos os ângulos possíveis. Eu acho impressionante e um sinal claro de como a Fórmula 1 evoluiu como categoria o fato de que o Joe não teve um arranhão, nem pro hospital ele foi. Só quem foi pro hospital foi o Albon, que, né, não voou, não teve uma imagem tão impressionante, mas o tipo de colisão que fizeram no carro dele, né, uma colisão inteira, foi mais intensa ali, né, no corpo. Então ele foi levado pro hospital, mas também está bem e vai correr na semana que vem na Áustria. Mas assim, foi um negócio que na hora que aconteceu e cortaram as imagens, né, porque esse é o protocolo, eu acho que todo mundo, mesmo nós comunicadores que sabemos como funciona o protocolo e sabemos que isso é muito mais uma questão de segurança e de bom senso e de bom gosto do que de o piloto estar machucado de fato, ficamos numa comoção ali, né? E numa tensão de, meu Deus, será que aconteceu algo de mais sério, assim? E isso sem ver as imagens, né? Mas só de saber que o Joe capotou, porque isso foi visível na transmissão ao vivo. Eu não consegui ver, porque eu tava muito concentrada na frente, mas quem tava concentrado na parte geral ali, deu pra ver o carro do Joe capotando. Não chegaram a mostrar ele chegando na barreira de pneus e subindo, né, sendo catapultado, mas deu pra ver ele virando de cabeça pra baixo. Foram minutos difíceis e de muita tensão. Eu acho que foi o acidente mais feio desde o do Grosjean mesmo. Obviamente o do Grosjean envolveu fogo, o que tornou tudo extremamente mais complicado ali, mas o importante é que ficou tudo bem, né? Obviamente, durante alguns minutos não existia clima para pensar em corrida, não existia clima para refletir sobre como ia ser relargada, mas no final das contas, ninguém teve ferimentos graves e todo mundo vai estar semana que vem na corrida da Áustria. Então, assim, coisa incrível, maravilhosa, felicidade de saber que a gente assiste uma categoria que é muito perigosa, mas que ao mesmo tempo, hoje em dia, é muito mais difícil a gente assistir a um acidente fatal. Nesse balaio, o carro do Russell acabou tendo um pneu furado ali, o pneu de trás dele acabou indo com Deus, e ele desceu do carro para poder ver se o Joe tava bem. E assim, ele poderia e provavelmente conseguiria levar o W13 até os boxes, capengando, mas conseguiria. Talvez ele danificasse alguma outra parte do carro, mas assim, era só uma possibilidade, não uma regra. Mas ele optou por parar o carro e ver se o Joe tava bem, o que pra mim, e eu sei que também pra muitas outras pessoas, vale mais do que ele conseguir um P4 ou um P5, né? Obviamente que ele ficou bastante frustrado, ele tentou ali discutir a situação, pedir pra voltar, depois que eles tinham colocado o carro dele já em cima do caminhão, né? Porque essa é a regra, pra você poder voltar pra corrida depois de uma bandeira vermelha, você tem que ter voltado pros boxes por conta própria. Você não pode ir com o carro em cima de um caminhão, sabe? A partir do momento em que ele foi ali guinchado, já era, não tem mais como voltar pra pista. E ele tentou argumentar que ele só parou o carro pra socorrer o Joe, que ele tava em condições de voltar, que o carro dele tava bom, que ele poderia ter voltado com o carro sozinho pros boxes e tudo mais. Mas não teve jeito, regra é regra, regulamento é regulamento, e ele não conseguiu voltar. Essa é uma observação também sobre brita, assim, que tem vários circuitos que não tem mais área de escape com brita, né? É asfalto. A brita, ela proporciona coisas negativas, como isso de catapultar o carro, né? Se fosse asfalto ali, o Joe ia direto pra barreira de pneus. Ele não ia bater na brita e fazer esse impulso, né? Pra ele catapultar em direção à grade.
responsabilidade. Então, assim, é um ponto negativo de ter uma área de escape com brita, que são aquelas pedrinhas ali, né, que ficam, caso alguém não saiba o que é brita, são aquelas pedrinhas, mas de qualquer forma é importante dizer também que o acidente em si foi feio, né, ele já capotou na hora do impacto ali, então não seria um acidente tranquilo e simples de corrida de qualquer forma. E que, uma última coisa aqui que eu queria dizer, quase esqueci, mas eu acho bastante importante também de destacar, eu acho de uma irresponsabilidade extrema narradores e comentaristas de corrida que no momento mais ali do calor, da adrenalina, já tentam achar um responsável pelo acidente. Sabe? A FIA decidiu não investigar esse acidente que envolveu o Russell, o Gasly, o Zhou, o Tsunoda também acabou sendo atingido ali, o Ocon também entrou no meio. A FIA decidiu não investigar, decidiu não achar um culpado, olhou a situação e pensou, acidente de corrida. Mas enquanto isso, na televisão, já estavam colocando o selo George Russell é culpado. Assim, gente, de verdade, eu sou uma grande crítica da FIA. Qualquer pessoa que me segue nas redes sociais sabe que eu sou, assim, hater, corneteira da FIA. Eu acho que eles erram muito. Mas em casos desse tipo de acidente, querendo ou não, eles quase sempre investigam, né? É muito difícil você ver um acidente que eles acabam não investigando, pelo menos pra depois dizer, não foi culpa de ninguém, assim. Mas assim, por mais que certas vezes os relatórios, as conclusões das investigações sejam frustrantes, eles costumam investigar quando o acidente é duvidoso, né? Quando existe ali uma dúvida quanto à responsabilidade por aquilo. E se dessa vez, num acidente feio assim, eles decidiram não investigar, por que diabos um cara que não é, assim, capacitado, tão capacitado como a galera que tá lá, vira e fala que foi culpa do Russell? Sabe? Aqui a gente pode falar de responsabilidade, a gente pode falar do que poderia ter sido feito para evitar isso, a gente pode tentar fazer com que acidentes parecidos não aconteçam mais, isso sim, beleza. Agora falar de culpa, sabe? É forte, gente. Botar a culpa em uma pessoa por um acidente assim é algo muito forte, até porque acho que dá pra dizer que a responsabilidade fica mais em cima do Gasly e do Russell. Mas o Gasly também estava numa posição desfavorável. E o Russell, quando foi tocado, teve muito pouco tempo pra reagir ao toque, né? Então, assim, é muito fácil eu sentada aqui, ou um comentarista sentado numa poltrona ali, com o microfone na frente, falar: não, ele poderia ter feito tal coisa diferente, ele poderia ter rodado pra tal lado. Mas aqui a gente tá falando de uma situação que aconteceu em milésimos de segundo, né? De um poder de reação impressionante pra conseguir evitar bater em um ou bater em outro. De carros vindo de todos os lados, deles ensanduichados ali uns pelos outros. A gente tá falando de eu aqui sentada jogando um videogame, que eu posso dar um replay, que eu posso começar o jogo do zero. Não, a gente tá falando de vida real, a gente tá falando de pilotos que estão ali na adrenalina, numa velocidade absurda, num circuito super intenso como é Silverstone, e os caras querendo colocar a culpa em cima do George Russell, sendo que nem a FIA decidiu investigar. Assim, esse tipo de coisa me desanima, porque essas pessoas não deveriam ser capacitadas, essas pessoas não deveriam ser responsáveis com a opinião delas, porque afinal elas estão lá com uma plataforma gigantesca, com milhares de pessoas assistindo, e elas estão lá reproduzindo esse tipo de opinião com zero embasamento. Sabe, esse é o tipo de comportamento e o tipo de padrão que faz com que muitas pessoas encarem todo o acidente na Fórmula 1 como se fosse uma inquisição, assim, sabe? A caça às bruxas. Todo acidente tem que ter aquela pessoa que é um malvadão. A Fórmula 1 não é um filme, é um esporte. Sabe? É vida real e é um esporte. A gente tá falando de um esporte em que cara se propõe a correr a 250, 300 km por hora, um na bunda do outro ou do lado do outro, assim, sem tirar o pé, na maior intensidade. E toda vez que se fala sobre acidente, ficam falando de culpado. Ficam falando de esse aqui é o malvadinho, esse aqui é o bonzinho. Como se fosse simples assim, gente. Agora, ex-piloto colaborar pra essa visão é um negócio que eu jamais vou entender, sabe? Um fã-clube de um piloto querer botar o seu favorito como o bonzinho, ok. Esperado, assim, dentro das expectativas. Agora, ex-piloto, jornalista remunerado para poder comentar a Fórmula 1 de uma forma séria, ficar falando de acidente, incentivando esse tipo de visão, é um negócio que eu jamais vou entender e que me deixou extremamente brava, assim. E mais uma vez, repetindo, a FIA decidiu que esse foi um acidente de corrida e, inclusive, acidentes em largada são muito comuns. Quem acompanha a Fórmula 1 há
pouco tempo sabe disso já, né? Que é muito comum acidente ali na hora que a galera vai traciona de jeito errado. E de vez em quando tem responsabilidade, quando a FIA enxerga que alguém foi mais responsável do que outros, ela pune. Né? A gente vê com frequência também punição de 5 segundos, de 10 segundos, quando a FIA acha que alguém fez mais por onde acontecer um acidente. E aqui, mais uma vez, quando alguém fez mais por onde para acontecer um acidente, culpa continua sendo uma palavra forte. Eu acho que nesse tipo de situação é sempre melhor empregar o termo erro. E aí, claro, existe uma escala de erro, né? Desde os mais leves, em que não dá para jogar a responsabilidade mais em cima de um piloto, porque ela é dividida entre alguns pilotos, 2 ou mais, como é o caso do acidente de hoje. Aparentemente, pelo que a própria FIA pareceu avaliar, né, não tinha alguém que era mais responsável do que outro na situação. E aí existem outros acidentes em que sim, dá pra falar que um piloto errou mais, como por exemplo Tsunoda e Gasly, que também aconteceu nessa corrida em Silverstone, em que o Tsunoda jogou o carro em cima do Gasly, num erro crasso, assim, bastante juvenil. Inclusive ele pediu desculpas depois pro Gasly no Instagram e pra AlphaTauri também, porque foi realmente um erro muito de principiante, assim, um negócio inacreditável que ele tenha feito aquilo. E o Gasly acabou dando DNF, não naquele momento, depois que a AlphaTauri falou que detectou um problema que impedia que ele continuasse de forma segura na pista, e ele acabou retirando o carro da corrida. Então não foi diretamente ali ligado ao Tsunoda, ou pode ter sido, né? Pode ter sido que a insegurança tenha surgido em consequência dessa colisão, mas não foi ali naquele momento que ele deu o DNF. Mais uma vez, um ano bastante complicado para Pierre Gasly. E completando a tríade dos exemplos, ainda aqui falando sobre segurança nas fórmulas, eu queria comentar o acidente da Fórmula 2 entre Roy Nissany e Dennis Hauger. Gente, aqui é onde eu quero destacar o negócio da escala de erros, que existem erros mais leves e erros mais pesados. Eu acho que o Nissany não tem a menor condição de correr numa fórmula. E é muito absurdo o fato de que ele está na 4ª temporada dele de Fórmula 2. 4 temporadas, assim. O Latifi perto do Nissany é um gênio do automobilismo, é um negócio absurdo. E ele está na 4ª temporada dele de Fórmula 2 fazendo as coisas mais esdrúxulas possíveis dentro daquele carro e ainda ferrando as pessoas que correm perto dele e sendo um perigo. E isso eu acho que é um bom momento para eu destacar que, apesar de eu não gostar do termo culpa, de eu achar ele muito pesado, eu acho sim que nós temos que discutir a responsabilidade de pilotos que cometem erros por não ter o mínimo de habilidade para estar onde eles estão, que é o caso do Nissany, assim. O que ele fez na Fórmula 2 foi, ele acabou perdendo o carro, saindo da pista, e na hora de voltar, ele tinha perdido a posição dele pro Hauger. E aí, em vez dele aceitar a situação, não, ele voltou absolutamente com tudo pra pista e espremeu o Hauger. E aí, na hora do Hauger voltar, ele passou por cima das salsichas, sabe? Aquela zebra salsicha, que ela é estufadinha, assim, que tem em Silverstone. Ele passou por cima dessa salsicha e o carro dele voou. E nisso que o Hauger voou, ele foi pra cima do carro de quem? Isso mesmo, Roy Nissany, vulgo o karma, veio instantâneo e o piloto israelense foi salvo única e exclusivamente pelo halo. Se não tivesse o halo ali para proteger a cabeça dele, ele tinha ido de base, como diria o poeta, assim. Então, mais uma vez, é uma mostra de como é importante a evolução da segurança nas fórmulas, de como o halo foi uma invenção incrível, foi uma adição incrível aos carros, independentemente da polêmica na época em que eles foram instaurados pela estética ficar esquisita. A cada ano a gente tem mais mostras de como foi uma adição incrível para as categorias. Claro que a coisa mais importante no final do dia é que os pilotos saíram bem, saíram andando, saíram sem ferimentos, mas ainda assim, ainda que isso seja o mais importante, eu acho sim que também é importante discutir o fato de que
não tem uma condição do Nissany correr na Fórmula 2 e, acima disso, normalizar, falar sobre a falta de habilidade e de capacidade de certas pessoas que estão ali correndo porque tem dinheiro. E assim, pode ser que a gente seja surpreendido por uma dose de bom senso vinda do além da galera da FIA, mas eu tenho certeza dentro do meu coração que não vai acontecer nada com o Roy Nissany, que ele não vai ser punido pelo que ele fez, que ele não vai ser punido pela responsabilidade, pela forma absolutamente maluca que ele voltou pra pista. Mas enfim, é isso, foi um acidente bastante impressionante e que também levantou várias discussões ali sobre a zebra salsicha também, que muitas pessoas são contra, né, muitas pessoas não gostam, ficaram falando, se não tivesse essa zebra lá, o carro não tinha voado, mas também, se não tivesse essa zebra lá, ele teria ido direto pro carro do Nissany, né? Teria batido assim em T, direto no carro do Nissany. Então, sabe-se lá também se não teria sido até pior, né? Porque ele bateria super forte no carro dele. Mas essa discussão existe, né? Se esse tipo de zebra é adequada ou não. Tirando isso que eu já comentei aqui, que, né, muitas informações, muitas coisas aconteceram. Eu também queria dar um destaque aqui para Mick Schumacher, que finalmente pontuou! Ele pontuou, o menino conseguiu pontos, conseguiu um P8, o companheiro dele, no caso, Kevin Magnussen, conseguiu um P10, então foi um dia bastante bom pra Haas, bastante produtivo. A reação da Dina, que é a irmã dele, a reação do Gunther no rádio, né? Tanto a Dina quanto o Gunther vieram no rádio, além do engenheiro do Mick, pra poder celebrar os pontos dele. A reação do Vettel, que falou que tava torcendo dentro do carro pela competição do Mick com o Verstappen, né? O Verstappen com problemas, mas ainda assim, os dois estavam competindo um contra o outro, e a reação do Vettel comentando isso e falando que ele tava dentro do carro, falando vai Mick, vai pra cima, foi muito bonitinha. Por mais que eu não ache que o Mick é uma grande promessa da geração dele, que eu não acho que ele vai conseguir ganhar títulos e tudo mais, eu torço sim pra que ele tenha uma carreira decente na Fórmula 1, gosto muito dele como personalidade e acho que ele é um cara que nos últimos anos aí, né, nos últimos 2 anos, ele literalmente não teve nada do lado dele, assim. O carro é ruim, ele não tem sorte, ele comete alguns erros um tanto quanto juvenis, então assim, fiquei muito feliz e acho que também pode ser um boost de autoestima ali e de autoconfiança pra quem sabe sair essa zica e ele conseguir uma pontuação ou outra com um pouco mais de frequência, né? Não acho que vai virar uma regra, que vai virar um hábito, porque eu não acho que a Haas tem esse carro pra competir nas 10 primeiras posições. Começou até que bem no campeonato, né? Principalmente com o Magnussen, que é um piloto muito mais experiente do que o Mick. Então, criou-se um otimismo em torno da situação da Haas. Parecia que ia pra algum lugar. E desde então houve uma queda, né? Desde a primeira corrida, a Haas estava numa montanha-russa que só descia. Mas o domingo em Silverstone foi um dia pra levantar a moral e pra, quem sabe, mostrar ali um certo poder de reação. Por mais que, mais uma vez destacando, muitas coisas aconteceram, muitos carros não terminaram a corrida, então isso obviamente também ajudou, mas eu achei muito engraçado, assim, uma realidade, um mundo paralelo em que em uma corrida o Verstappen estava competindo por posição com o Mick Schumacher, assim. Que mundo é esse? Uma loucura absoluta. Também ali, uma hora, o Verstappen foi engolido pelo Ocon, que depois não conseguiu manter a posição e acabou perdendo pra ele. No final das contas, recuperou, porque o Verstappen estava com problemas. Mas assim, competições por posição absolutamente atípicas que Silverstone proporcionou pra gente. Só completando esse vídeo, eu queria também fazer aqui uma notinha de rodapé, porque não tem muita coisa pra dizer sobre a McLaren. Foi um dia ok pro Norris, que conseguiu um P6. Era mais ou menos ali a faixa em que ele estava correndo no final de semana inteiro, né? Então não foi uma performance muito notável, que tem muita coisa pra dizer. Pra alegria da nação McLarista, como eu, que torce pra McLaren, apesar da McLaren, na sexta-feira, inclusive, gente, teve uma cena que virou assim, piada no Twitter, de um mecânico que não sabia como colocar um pneu. Ele tava tentando colocar do lado invertido, assim, e não tava entrando, e ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Uma cena de os trapalhões. Essa equipe é um desafio pra saúde mental do torcedor, mas tudo bem. Mais um final de semana ruim pra Ricardo.
Não sei mais o que dizer, eu sinceramente não tenho mais palavras, assim. É melancólico, um fim de carreira melancólico na Fórmula 1 para Daniel Ricciardo. Se ele continuar no ano que vem, vamos ver aí se melhora, né? Mas eu realmente acho que esse casamento aí tá falido e tá empurrando com a barriga porque ninguém quer sair de casa. Tá meio assim a situação. E também queria fazer uma nota de rodapé pra Fernando Alonso, que terminou em P5 com uma Alpine, né, galera? Então, assim, não tem muito o que dizer. Mais uma vez, não sou uma grande fã de Fernando Alonso, mas querendo ou não, ele entrega performances bem decentes quando ele quer, em dias inspirados e quando o carro ajuda. E esse foi um dos dias de performance inspirada, porque querendo ou não, ele enfiar uma Alpine ali em P5 é um feito, é uma coisa a ser elogiada. Também não saberia aqui, se me perguntarem como ele conseguiu fazer isso passo a passo, eu não saberia explicar, porque o fato é que essa corrida foi uma corrida maluca, em que 1001 coisas aconteceram, toda hora que você olhava era um evento diferente, era DNF, era carro abandonando, era vem pros box, era não vem pros box, era ultrapassagem, era um negócio maluco, era um negócio legal, e no fim das contas, essa é a Fórmula 1 que a gente gosta de ver, né? A Fórmula 1 em que a corrida termina e tanta coisa aconteceu que fica difícil de descrever, fica difícil de falar em poucas palavras tudo o que aconteceu ao longo daquela 1h30, 2 horas, 2 horas e meia, porque hoje o negócio foi longo, já que a bandeira vermelha interrompeu a corrida por bastante tempo. E por isso mesmo eu não pude deixar de gravar esse vídeo, por mais que as minhas impressões não sejam muito inovadoras, as minhas opiniões não tenham mudado radicalmente depois dessa corrida, ainda assim o espetáculo em si eu acho que valia um registro, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixem comentários aqui, sugestões de novos vídeos que vocês queiram assistir, qual que foi o momento preferido de vocês na corrida. Por favor, comentem aqui embaixo, eu quero saber, quero compartilhar com vocês. Qualquer dúvida também que vocês tenham, por favor, deixem aqui embaixo que eu vou tentar responder o mais rápido possível. E é isso, a gente se vê semana que vem, se tudo der certo. Um beijo!